Eles foram as estrelas mais brilhantes de seu tempo. Mesmo antes de saberem ler ou escrever, milhões de pessoas já conheciam seus nomes. Hollywood os transformou em ícones, em símbolos de esperança, felicidade e inocência. Mas a fama que chega cedo demais cobra um preço cruel. Enquanto o público aplaudia, muitas dessas crianças perderam algo muito mais valioso do que suas carreiras: sua infância. Quando as câmeras se afastaram e os papéis sumiram, para alguns restou apenas o vazio, a solidão e uma vida longe dos holofotes. Alguns desapareceram de forma silenciosa e voluntária. Outros foram devorados por escândalos, vícios ou destinos trágicos. Este vídeo conta as histórias de 7 dos mais famosos astros infantis que um dia dominaram Hollywood e marcaram milhões de espectadores, também na Europa. São histórias sobre fama, perda e o lado sombrio de uma indústria que consumiu seus jovens astros cedo demais. Hollywood lhes deu tudo, e no fim, tirou quase tudo de volta. Shirley Temple, a criança que consolou uma nação. Shirley Temple era mais do que uma estrela infantil. Ela era o rosto da esperança numa época em que a América estava por baixo. Durante a Grande Depressão, seu sorriso trouxe luz a milhões de lares. Com apenas 6 anos, ela era o maior sucesso de bilheteria de Hollywood e ganhava mais do que muitos astros adultos, até mais do que o presidente dos Estados Unidos. Mas a fama não conhece piedade. Conforme Shirley crescia, Hollywood começou a abandoná-la. Os papéis se tornaram mais raros, o encanto desapareceu, e os estúdios que um dia a celebraram procuravam o próximo prodígio. Para muitos astros infantis, esse é exatamente o momento em que tudo desmorona. Shirley Temple escolheu um caminho diferente. Com apenas 22 anos, ela deixou a indústria cinematográfica de forma consciente e definitiva. Ela não se agarrou a sucessos passados, mas construiu uma nova vida, longe das câmeras. Anos depois, ela retornou, não para as telas, mas para a cena política. Como diplomata e embaixadora dos Estados Unidos, ela provou que não era apenas um símbolo do passado, mas uma mulher com influência e postura. Shirley Temple não desapareceu. Ela superou Hollywood, e é aí que reside seu maior triunfo. Diana Durbin, a estrela que salvou Hollywood e depois sumiu. Diana Durbin não era uma estrela infantil comum. Ela era um milagre. Com sua voz de soprano límpida, ela salvou um estúdio de cinema inteiro da falência no final dos anos 1930. A Universal Pictures devia sua sobrevivência a ela. Ainda adolescente, ela se tornou uma das mulheres mais bem pagas da América, celebrada pela crítica e amada pelo público em ambos os lados do Atlântico. Hollywood estava a seus pés. Milhões a reverenciavam, estúdios construíam filmes exclusivamente em torno de seu nome. E, no entanto, aconteceu algo que ninguém esperava. No auge de sua fama, Diana tomou uma decisão radical. Sem escândalo, sem colapso, sem drama, ela virou as costas para Hollywood. Com apenas 27 anos, ela filmou seu último filme, disse adeus discretamente e desapareceu. Ela se mudou para a França, formou uma família e, a partir de então, viveu uma vida de total reclusão. Ofertas de milhões, papéis icônicos, retornos, ela recusou tudo. Por décadas, ela negou entrevistas e aparições públicas. Quando mais tarde lhe perguntaram por que havia partido, ela simplesmente respondeu: ela nunca foi feliz em Hollywood. Diana Durbin não falhou, ela escapou do sistema. Em uma indústria que vive de retornos, ela optou por algo muito mais corajoso: uma despedida definitiva. Jackie Coogan, a criança mais rica de Hollywood, a quem tudo foi tirado. Jackie Coogan foi o primeiro verdadeiro mega-astro infantil de Hollywood. Aos 7 anos, ele se tornou mundialmente famoso com o filme O Garoto, de Charlie Chaplin. Seu rosto estava em todo lugar, seu nome era uma marca. Antes mesmo de se tornar adulto, ele havia ganhado milhões, mais dinheiro do que a maioria das pessoas jamais poderia imaginar. Mas quando Jack completou 21 anos e exigiu acesso à sua fortuna, veio o choque. Quase tudo havia sumido. Sua mãe e seu padrasto haviam gastado o dinheiro em luxos, imóveis e uma vida às custas dele. A justificativa deles era brutalmente simples: Jack se divertiu enquanto eles trabalhavam. O escândalo abalou toda a América. Jack foi à justiça, recuperou apenas uma fração, mas perdeu suas ilusões para sempre. Hollywood lhe deu fama,
mas nenhuma proteção. Sua carreira nunca se recuperou totalmente. Mas de sua traição pessoal surgiu algo maior. Por meio de seu caso foi aprovada a chamada Lei Coogan, que pela primeira vez protegia legalmente as crianças estrelas da exploração financeira. Jack Coogan perdeu sua fortuna, mas mudou Hollywood para sempre. Décadas depois, uma nova geração o reconheceu como tio Chico em A Família Addams, sem saber o preço que ele havia pago quando criança. Jack Coogan não desapareceu silenciosamente. Sua história deixou uma lei e um aviso que permanece válido até hoje. 4. Bob Driscoll, de Peter Pan ao completo esquecimento. Bob Driscoll era o garoto de ouro da Disney. Ele foi a voz de Peter Pan, a estrela de A Ilha do Tesouro e a primeira criança que a Disney contratou a longo prazo. Com apenas 12 anos, ele recebeu um Oscar honorário. Por um breve momento, ele parecia intocável, amado pelo público, protegido pelo estúdio, celebrado como o futuro de Hollywood. Mas então veio a puberdade. Seu rosto infantil desapareceu, a acne surgiu e, de repente, Bob não se encaixava mais na imagem perfeita da Disney. Sem aviso, seu contrato foi rescindido. O garoto que o Walt Disney um dia tratou como um filho, de repente, era dispensável. Aos 16 anos, ele era considerado problemático e descartado. O que se seguiu foi uma queda livre, sem proteção, sem educação e sem perspectivas. Bob caiu na dependência de drogas e na pequena criminalidade. Desesperadamente, ele tentou salvar sua vida, mas o vício venceu. Em 1968, 2 crianças encontraram um corpo sem nome em um prédio abandonado em Nova York, sem identidade, sem fama, sem manchetes. 2 anos depois, uma impressão digital confirmou a verdade. Era Bob Driscoll, morto aos 31 anos, enterrado em uma vala comum. O garoto que um dia voou pela terra do nunca, morreu sozinho e esquecido. Sua história é mais do que uma tragédia, é um aviso. Em Hollywood, nem mesmo Peter Pan pode voar para sempre. Jay North, o rosto risonho com uma infância sombria. Para milhões de espectadores, Jay North era o travesso e adorável Dennis, de Dennis, o Pimentinha. Na tela, ele era a pura alegria de viver, a criança perfeita da televisão do início dos anos 1960. Mas nos bastidores, Jay vivia uma vida completamente diferente. Longe das câmeras, ele era rigorosamente controlado e emocionalmente abusado por seus tutores. Erros eram punidos, o medo era seu companheiro constante. Enquanto a América ria de Dennis, Jay sofria em silêncio. Quando a série terminou, a proteção do estúdio também desapareceu. Os papéis pararam de vir. Hollywood se afastou. Jay North não desabou publicamente, mas as cicatrizes permaneceram. Ele deixou o mundo do cinema, levou uma vida reclusa e só décadas depois falou abertamente sobre o que lhe foi feito quando criança. Sua história mostra que a fama às vezes é apenas uma máscara e que por trás do riso muitas vezes se esconde a dor. 6. Johnny Crawford, o filho da televisão americana que desapareceu silenciosamente. Johnny Crawford cresceu sob os olhos de uma nação inteira. Como Mark McCain na bem-sucedida série The Rifleman, ele foi por anos o filho favorito da TV americana. Milhões de espectadores o acompanharam enquanto ele crescia, semana após semana, temporada após temporada. Seu rosto representava a inocência, lealdade e família. Mas Johnny queria mais do que apenas esse papel. Nos anos 1960, ele também lançou uma carreira musical e emplacou vários sucessos nas paradas. Por um breve momento, ele parecia conseguir a transição de astro infantil para adulto. Mas Hollywood ainda o via apenas como o garoto da série de faroeste. Os grandes papéis não vieram. Johnny continuou trabalhando, mas longe da antiga fama. Em vez de lutar por atenção, ele seguiu sua paixão pela música e construiu uma vida tranquila. Em anos posteriores, ele sofreu um golpe pesado. O Alzheimer o retirou lentamente da vida pública. Em 2021, ele faleceu aos 75 anos. Johnny Crawford não desapareceu por escândalos ou colapsos. Ele desapareceu silenciosamente, assim como muitos astros infantis que nunca aprenderam a ser visíveis fora de um papel. June Lockhart, a rara vitória sobre Hollywood.
June Lockhart nasceu praticamente em Hollywood. Desde criança, ela estava diante das câmeras e atuou em grandes produções cinematográficas dos anos 1930 e 1940. Muitos esperavam que ela também desapareceria em algum momento, como tantos outros astros infantis antes dela. Mas June fez algo quase impossível. Ela sobreviveu a todas as fases, como adolescente, como adulta e mais tarde como ícone da televisão. Em séries como Lassie e Perdidos no Espaço, ela se tornou a personificação da figura materna ideal, calorosa, forte e confiável. Gerações de espectadores cresceram com ela, sem escândalos, sem colapsos, sem desaparecimentos repentinos. Em vez disso, uma construção tranquila e consistente de uma carreira que durou décadas. June Lockhart provou que Hollywood não precisa destruir você, se você aprender a ser fiel a si mesmo a tempo. Ela nunca desapareceu. Ela permaneceu. E é isso que a torna tão extraordinária. Hollywood adora criar sonhos, mas raramente fala sobre o preço que aqueles que ficam famosos cedo demais pagam. Essas 7 histórias não mostram casos isolados, mas um padrão. Crianças que foram celebradas antes de entenderem quem eram. Crianças que tinham tudo e depois nada. Alguns desapareceram voluntariamente para sobreviver. Outros foram descartados pelo sistema quando não funcionavam mais. Alguns se quebraram, outros carregaram as cicatrizes por toda a vida. E poucos conseguiram sobreviver a Hollywood sem se perderem. Esses destinos nos lembram que a fama não é uma proteção, que aplausos não oferecem segurança, e que por trás de cada criança estrela sorridente há um ser humano que nunca foi perguntado se realmente queria seguir esse caminho. Talvez o maior desaparecimento não seja o do público, mas o desaparecimento da infância.